Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Já são 16 horas e nós estamos reunidos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de março de 2023. Nesse horário, nas segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda do capítulo 6 da vida espírita. Hoje nós vamos iniciar o estudo do item 293. Mas antes de iniciarmos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos todos reunidos aqui em seu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Francisco de Assis, para iniciarmos o estudo desta obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que sentimos que chegam até nós. Queremos te agradecer imensamente pelo Senhor estar sempre nos proporcionando novas oportunidades, que cada um de nós possa aproveitar esses momentos para crescer, para progredir e também, Senhor, para auxiliarmos aqueles que mais necessitam. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos para o início dos nossos estudos e queremos deixar aqui o nosso abraço para a nossa amiga Carmen, não é? Carmen Matos, que ontem comemorou mais uma primavera. Aí a Carmen aí comemorou mais uma primavera, parabéns, Carmen, que Deus te abençoe, te fortaleça e te ampare sempre, tá? Obrigada, gente, obrigada. Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, lendo a questão 293 de O Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos começar aqui o nosso estudo fazendo a leitura dessa questão. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: conservarão, na 293, ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos da Terra? E os espíritos vão responder da seguinte maneira: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se for unicamente, se for unicamente o interesse material o que os inimizou, e disso não pensarão, mas por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo, não havendo entre eles antipatia e tendo debaixo de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais, que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de mal-querer, né? Quer dizer, quando a inimizade aqui na Terra, era por causa de bobagem, era apenas por um pequeno interesse material, quando eles chegam no plano espiritual, eles vão perceber que não havia uma antipatia feroz entre eles. Era apenas uma pequena animosidade.
Eles vão ver que aquilo tudo era uma grande besteira, né? E logo vão estar bem uns com os outros. Agora, se esses espíritos forem muito imperfeitos, né? Se eles não buscarem se melhorar aqui na Terra, é a questão 294, não procurarem melhorar aqui na Terra, aí a coisa pode ser outra. Aí a coisa pode ficar é, mais grave, né? Como nós falamos na semana passada, o ódio entre os espíritos impuros vão insuflar essa revolta entre eles. Os desencarnados, e esse sentimento malévolo será também entre os encarnados. Então, os espíritos desencarnados, o espírito vive aqui. Aí ele tinha uma animosidade com o vizinho, que o vizinho varria a porta e costumava jogar o lixo para a porta dele. Aí criou aquela briguinha, aquela coisa assim, né? Passados uns anos, desencarnando os dois, sendo que era uma coisa tola, essa animosidade não vai permanecer. Agora, se havia um ódio entre essas pessoas, seja qual for o motivo, e se esses espíritos forem espíritos bastante atrasados, imperfeitos, aí esse ódio no plano espiritual pode continuar e tornar uma coisa muito grave. Então, tem espíritos desencarnados que odeiam outros desencarnados, tem espírito desencarnado que odeia um que está aqui na Terra, encarnado, e tem espírito encarnado que, às vezes, o parente, o vizinho, morreu. E ele tinha tanto ódio do sujeito que, mesmo o cara bom, ele continua a odiar. Ele está aqui na Terra. O outro está no plano espiritual, já morreu. E ele diz o quê? Ainda bem que esse traste morreu. Se ele tivesse morrido de doença, eu ia acabar matando ele. Não valia nada, não prestava para nada. Então, ele está encarnado e continua odiando aquele que morreu. Entendeu? Então, tem pessoas que são assim, que elas guardam ódio de uma pessoa que já desencarnou e continua odiando aquela pessoa, sabe? Toda vez que ela fala daquela pessoa, ela faz uma crítica dura contra aquela pessoa. Então, nós temos essa relação também. Da mesma maneira que aquele que desencarnou está vendo que esse daqui odeia ele de lá também vai continuar odiando. Aí fica essa troca de farpas terríveis, né? Então, a gente poderia... Vamos ver aqui a questão 294. Kardec pergunta assim, a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro, né? Esse ódio que eles guardam um do outro, como eu falei anteriormente, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia, essa lembrança, né? A lembrança do que eles tinham, o relacionamento que tinham aqui, vai tornar um obstáculo para que haja a harmonia entre eles. Porque se mesmo um desencarnando, o outro continua guardando raiva dele, ou os dois desencarnando, né? No plano espiritual, eles continuam, você me matou, você me roubou, você roubou minha mulher, você fez isso e daquilo, e essa raiva entre eles vai constituir um obstáculo para que eles se tornem amigos, que mantém entre eles o sentimento de raiva. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que esse ódio presente entre os desencarnados os leva a criarem, agora isso é importantíssimo, gente, é preciso prestar atenção agora, esse ódio que existe entre dois desencarnados, morreram os dois que eram inimigos quando estavam aqui na Terra, morreram, continuam se odiando, continuam inimigo no plano espiritual, vai levar essas criaturas, esse ódio, a criarem regiões inferiores. Não é que o ódio os leve a uma região inferior, porque não há lugares
tenebrosos, infernais, geograficamente localizados no plano espiritual. O que há é a presença dos espíritos que criam uma zona inferior vibratória e aí eles se vinculam pelo ódio. Então, no plano espiritual, não existe, tipo assim, uma cidadela, uma colônia, uma região para que os espíritos maus ali habitem. Não existe isso. O que existe é o seguinte, é que o ódio que os espíritos têm dentro dele, o sentimento de raiva, faz com que esses espíritos criem regiões inferiores, tá? Então, o ódio não os leva para regiões inferiores. O ódio faz com que eles criem regiões inferiores, tá? Então, isso é diferente, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes diz assim, ele foi mandado para tal lugar, para o planeta Plutão. Não sei quem foi que falou isso. Acho que essa semana, não sei se foi o Beto aqui, alguém falou que tinha escutado, lido em algum lugar, que um espírito aí que foi muito mal, esses espíritos mal, eles eram mandados para o planeta Plutão, que nem é mais planeta, né? Porque foi um desses aí do século XX que aprontaram. Então, disseram que esse espírito foi levado para Plutão, porque Plutão seria o planeta, um lugar geográfico do sistema solar, onde habitam espíritos maus. Então, o espírito mau morre, vai ser colocado lá em Plutão. Quer dizer, Plutão não vai de conta, né? Não vai dar Plutão, vai ser muito pequeno. Ele já perdeu o status de planeta. Então, não existe isso. Tá? Não existe. O mal não leva as criaturas para Plutão ou para outro lugar qualquer. Os espíritos que guardam esses sentimentos ruins dentro deles, eles criam uma faixa de frequência vibratória, e aí, nessa faixa de frequência vibratória, eles se vinculam pelo ódio com outros. Lembra que nós estudamos a questão da sintonia? Estabelece uma afinidade. Eu gosto disso. Você também gosta? Opa, que legal. Gostamos da mesma coisa. Estabelecemos uma sintonia. Então, os espíritos que têm ódio dentro de si, esses sentimentos ruins dentro de si, eles se vinculam, estabelecem uma sintonia e eles criam, tá? Uma zona inferior vibratória. E aí eles se vinculam pelo ódio. Então, não existe um lugar para você colocar, como se fosse uma prisão, um planeta prisão, sei lá, para você colocar os espíritos maus ali, como muita gente fala, né? Tem um inferno lá. Não existe esse lugar geográfico, como esse companheiro, que era até um espírita, né? Que fez uma palestra que ele falou sobre isso. E Plutão era onde estava encarcerado o espírito XYZ, que ele foi muito mal. Então, ele foi colocado lá e está lá de castigo até um tempão, né? Então, esses espíritos que guardam esse ódio, né? Nós poderíamos didaticamente dizer que eles guardam um campo vibratório. E esse campo os leva a criar regiões inferiores, tá? Outra coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, que o amor, ele une as pessoas, mas o ódio liga as pessoas, tá? O amor envolve, o amor une, tá? Agora, as pessoas que se odeiam, tá? Elas estão ligadas e não se desligam. Por quê? Porque ficam pensando uma nas outras constantemente, ficam vinculadas, criam um canal.
Então, por isso que tem aquele ditado que dizem que foi falado por Confúcio, que quem busca vingança cava duas covas. Porque o amor, ele une, ele envolve, mas o ódio liga as pessoas. E é uma ligação tão forte que elas não conseguem se desligar enquanto aquele ódio persistir. Porque quando você odeia alguém, você pensa o tempo todo naquela criatura. O tempo todo você pensa naquela criatura. Qualquer coisa você fala da criatura. Então, o amor une, o amor envolve, mas o ódio liga as pessoas, tá? E por isso que o Chico diz assim: o ódio é o amor ensandecido. O ódio é o amor ensandecido. Então, a pessoa está ligada à outra de tal forma que ela não consegue dar um passo. Ela não consegue fazer nada nem por ela mesma. Porque aí ela passa a criar o quê? O que nós chamamos de monoideia. E quanto mais ela tiver com a mente fixa no outro, mais ela esquece dela mesma. Ela esquece de tudo que está à volta dela. Ela só pensa no outro. Por isso que a gente diz que o ódio liga as pessoas. Né? O ódio liga. E não é fácil se desligar. É difícil a pessoa se desligar, né? Rosa, Oi, pode falar, Márcia. então, isso tudo que você está falando é verdade mesmo, porque eu já passei por isso. Eu alimentei um ódio 10 anos e eu só pensava nisso. Eu ia deitar pensando nisso, para você ver como é que é as coisas. Até o dia que eu assisti uma palestra e eu consegui tirar esse sentimento do meu coração. Foi uma libertação para mim. Sim, mas é para a gente a libertação, você está certa. É. Porque o outro pode ir embora. O outro pode ir embora. É a tua câmera. O outro, tua câmera. Não, é que não saiu. Não saiu. O outro pode ir embora. E você continua ali ligado àquela criatura. Então, o amor une, o amor envolve, mas o ódio liga. E você só consegue se desligar daquela criatura, mesmo que a criatura nem pense mais em você. Mas você pensa nela. Você pensa nela. Então, você fica totalmente... Você vai, como ele diz, você vai ensandecendo. E daqui a pouco ninguém mais te suporta. Nem aqueles que te amavam. Nem aqueles que te amavam. Né? Então, aqueles que te amavam passam a não te aguentar mais e se afastam de você. E você vai ficando sozinho, 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 sozinho. Né? Eu trouxe aqui. Então, a gente pode ver que a obsessão por vingança, por raiva, é um aspecto cujo canal é o ódio. Quando você está nesse processo de ódio, você entra num processo obsessivo e um processo auto-obsessivo. Auto-obsessivo também. E aí é pior ainda, né, a situação do processo auto-obsessivo. Eu trouxe um texto aqui para a gente verificar. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que todos vocês já estão vendo, né? Chamado de campos vibratórios. Diz assim: conforme as informações compiladas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, itens 289 e 290, no mundo espiritual, os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por semelhanças de propósito e interesse. Vamos dar uma olhadinha lá na questão 289 e 290. O Beto vai ler a 289 e eu queria que a Márcia depois lesse. Ele vai ler a 289 e depois a Márcia vai ler a 290. Questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem
são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o que lhes vinham ao encontro, os que os amam. É uma graça concedida aos bons espíritos, o que lhes vinham ao encontro, os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. E aquilo que É nós uma falamos, punição. o que nós falamos antes, né? Os espíritos vão no plano espiritual, vão ao encontro através da sintonia, né? Daqueles que lhes são afeiçoados. E ficam felizes, né? Agora, aquele que se acha cheio de raiva, de ódio, eles ficam em isolamento ou só tem a rodear os que lhes são semelhantes, os seus afins. E na 290, ali aí, Márcia. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos, ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houver igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. A educação, né? Então, é isso aí, né? Nós não podemos. Mamãe, vovó, titia vão estar reunidos, vai depender. Vai depender do nosso grau evolutivo, né? Então, ele diz aqui, à medida que evoluem e mudam de situação, ainda assim se agrupam com aqueles que se encontram na mesma faixa de evolução. Na vida material, também os encarnados se buscam pelas afinidades e, em geral, realizam suas tarefas de acordo com as suas motivações. Todos temos um círculo de amizade preferido. São as afinidades resultantes de experiências vividas em comum, atos de amor compartilhados, feridas abertas por alguns, mas cicatrizadas pela amizade, pelo cuidado de outros, problemas em comum e que exigem a união de esforços para serem resolvidos, compromissos de auxílio recíproco. Tudo isso é bastante natural e deve ser cultivado. No entanto, nada disso nos impede de estabelecer uma boa relação com os demais, participando de fatos e ações ao lado deles. Afinal, conviver com as diferenças nos ajuda a crescer, a desenvolver nossas potencialidades de compreensão e de aceitação para com aqueles que não cultivam os mesmos gostos, interesses, sentimentos, propósitos e pontos de vista. É no lar que os espíritos renascem juntos por afinidades e, sobretudo, por contingências expiatórias. Porque no lar nós temos os amigos, mas também temos, às vezes, aqueles espíritos que reencarnaram conosco para que a gente pudesse se reharmonizar, que às vezes são espíritos adversários, tá? Aí, assim, em virtude de a família ser o principal organismo depurador de conflitos do passado. É nela, na família, que se reúnem antigos amores e velhos desafetos. Ambiente no qual os espíritos têm oportunidade de exercitar o perdão e o amor sobre os mais diversos aspectos. Porque às vezes tem aquela família, né? O pai, a mãe, 4, 5 filhos. 4 filhos se dão muito bem com o pai e a mãe. E se dão muito bem entre eles. Mas às vezes tem um que não se dá bem com o pai ou com a mãe, não se dá bem com alguns irmãos. E o pessoal disse, meu Deus, como é que pode? Todo mundo foi criado igual, mas esse filho é difícil. Por quê? Porque na família é que muitas vezes o Senhor vê que há um lugar para colocar ali aquele desafeto para ver se eles, crescendo juntos, passando uma vida inteira juntos, conseguem se tornar simpáticos um ao outro.
Mesmo que quando a família, eles morram, eles cheguem à velhice e não sejam os melhores amigos, pode acontecer, mas poderão ser, né, simpáticos. Eu não sou muito íntimo do meu irmão, mas quando ele faz aniversário, eu ligo para ele, desejo feliz aniversário. Quando é Natal, a gente se reúne, bate um papinho, né? A gente se respeita. Não tenho muita ligação com esse meu irmão. Mas a gente mantém uma união ali, né, respeitável, um respeita o outro, um conversa com o outro, assim, já é um avanço, porque às vezes, na outra encarnação, toda vez que se viam, caíam no pau do outro. Um tentava matar o outro. Agora, como nasceram como irmãos e receberam uma educação, eles não se amam demais, mas tem respeito um ao outro, tem respeito à família do outro, entendeu? Consegue ter. Já é um avanço. Quando eles desencarnarem e lembraram quem foram inimigos de outras vidas, eles vão ter um freio. Poxa, mas nessa vida nós fomos irmãos, tivemos a mesma mãe, meu pai. Então já deu uma melhorada. Na outra encarnação, de repente, um pode nascer filho do outro. Para, entendeu? Unir mais. Nasceram como irmãos. Na próxima, podem ser filhos um do outro. Aí vai ter que, mesmo tendo ainda algumas coisas difíceis, vão estar mais ligados. E assim, Deus vai fazendo até que aqueles espíritos consigam viver harmonicamente bem, né? Então, ele diz aqui, nós podemos dizer aqui, segundo os postulados espíritas, pelo fato de os laços de sangue nem sempre reunirem as almas essencialmente afins, como já vimos às vezes os laços de sangue, reúnem almas que têm probleminha uma com a outra. Né? O componente da família que conosco se relaciona e com o qual não temos afinidade, ou mesmo sentimos certa aversão, é sempre alguém a quem temos de aprender a compreender e aceitar em nosso próprio benefício. E a aceitação não consiste na concordância com suas inadequadas atitudes, mas na disposição de ajudá-lo na superação de suas dificuldades, notadamente as íntimas. Então, quando ele fala que estando na família, mesmo sendo espíritos com uma certa dificuldade, nós temos que acabar aceitando o outro como ele é. Mas não é eu vou aceitá-lo concordando com as coisas erradas que ele faz. Não, não é isso. É aceitá-lo na situação de buscar ajudá-lo a superar as dificuldades dele. Então, se eu tenho um irmão ou uma irmã com quem eu não consigo ter muita afinidade, né? Eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento, o que eu tenho que fazer? É procurar ver qual é esse problema que esse meu irmão, essa minha irmã, mais apresenta. E dentro desse problema, tentar ajudá-lo, orando por ele, né? De vez em quando ligando por ele, tentando tabular assim, uma conversa, sabe? Dar uma orientação para ver se você consegue quebrar aquilo, consegue ajudá-lo da melhor maneira possível. Porque se esses espíritos estão dentro de uma mesma família, uma razão há de ter. E ninguém é culpado sozinho, né? Ninguém é culpado sozinho. Sempre tem, às vezes é aquele espírito que nós prejudicamos e que agora ele está aí, vem, né? Ele olha para a cara da gente e não vai. Então a gente tem que buscar, né? Às vezes é um filho nosso, pode ser um filho. E você percebe que ele não tem muita intimidade com você, que é mãe, ou com você, que é pai. Então, você tem que entender que alguma coisa tem. Às vezes é o próprio pai e a mãe que não consegue ter muita intimidade com aquele filho adulto. Quando era criança, você até conseguia bem. Mas quando ele se torna adulto, não sei, você olha para aquele filho, você gosta dele, mas sente que tem alguma coisa ali. Já com o outro, não. Com o outro é muito mais... Você é muito mais afável. Com aquele, você, quando fala com ele, fala com certo cuidado, né? Pisa assim, para não
criar nenhuma coisa, para ele não ficar pensando alguma coisa que não é legal. Por que isso? Existe algo entre os dois que não foi bem nas outras vidas. Então, agora você tem que procurar, né, orar por esse filho, procurar envolver esse filho para ir quebrando esse gelo, essa situação difícil que você sente que existe entre você e aquela criatura. Né? Vamos agora na questão 295. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos lá na questão 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Não tem nem assim muita dificuldade, né? E esses a quem nós fizemos mal são bons, são espíritos bons, eles vos perdoam, tá? Segundo o vosso arrependimento. Quer dizer, eles vão nos observar. Se eles são bons, né? Quando eu falo bom, é no sentido natural, normal, para o nosso nível evolutivo. Aí eles vão, percebendo que a gente está arrependido, eles vão nos perdoar. Se forem espíritos muito elevados, eles não vão estar nem preocupados com aquilo que nós fizemos contra eles. O espírito superior guarda rancor. Acabou aí, morreu, desencarnou, ele não vai guardar rancor de nós. Ele não se sentiu magoado. Tanto é que, quando Gandhi, né, Gandhi não, foi feita uma pergunta, foi Gandhi mesmo. Quando houve aquele problema todo lá na Índia, né? Porque Gandhi fez uma revolução pacífica. Ele conseguiu a independência da Índia de forma pacífica. Uma revolução de não agressão, né? Por parte dos indianos, né? E por parte dele. Então, depois de muitos anos, perguntei para ele se ele tinha tido, né, muita dificuldade. Qual foi o momento mais difícil aonde ele se sentiu mais agredido, aonde ele teve que perdoar realmente aqueles que o agrediram? E ele disse assim: eu nunca perdoei ninguém. Aí, né, como você não perdoa ninguém? Ele disse: porque eu nunca me senti ofendido. Então, aquilo que aconteceu, e olha que os ingleses realmente fizeram barbaridade com eles, barbaridade. Mas ele disse que nunca se sentiu ofendido, porque ele compreendia o porquê deles agirem assim. Ignorância. Eles são ignorantes, não conhecem, não é? Apesar de serem uma supernação, né, uma nação já muito evoluída, grande parte da população era ignorante. Nesse sentido, de respeitar o próximo, eles não conseguiam respeitar. Era um país altamente imperialista para a época, né? E até hoje a gente vê aí, né, os britânicos. Então, mas eles eram ignorantes. E ele entendia isso. Então, apesar de ter sido preso, torturado, muitos dos seus amigos morreram sob tortura, sob a violência inglesa, ele não guardou ódio deles. Então, o espírito que já está... Mas se é o espírito aqui do nosso nível, eles vão nos observar. Dependendo, ao perceberem que o nosso arrependimento é verdadeiro, o que eles vão fazer? Eles vão nos perdoar. Tá? Então, se eles são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Quer dizer, observando o nosso grau de arrependimento. Se eu fiz mal a algum outro espírito, que também era mal, ignorante, se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhe fizemos. Quer dizer, é possível que nos odeiem e lá no plano espiritual, nos persigam. Se a gente está encarnado, vão nos perseguir aqui. E quando desencarnado, vão nos perseguir no plano espiritual. E está aqui.
e não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, aqui ele usa umas palavras, né? Punição, castigo, como nós vimos nas questões anteriores, na questão 289, da 290, e agora usando a palavra castigo, a gente sabe que não é punição nem é castigo. O espírito pode até encarar, quem está recebendo, pode até encarar como punição e castigo. Mas a gente sabe que não é punição e castigo. É lei de causa e efeito. Cada um segundo suas obras. É um processo educativo, porque a gente sabe que não existe punição e castigo. Mas eu, no meu grau evolutivo, encaro como castigo. Estou sendo castigada, estou sendo punida, mas a gente sabe que não existe essa punição e castigo, né? Mas a lei de causa e efeito, né? Então, nós podemos dizer assim, ó, não foi à toa que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26, Jesus dizia assim, ó, reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Pega ali o Evangelho para mim, que eu esqueci de pegar. É qualquer um. Eu vou pegar aqui um instantinho para a gente ler, que é sempre bom a gente fazer a leitura do Evangelho. Então, aqui, ó, Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26. Diz assim, ó. Mateus escreve assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com os teus adversários, tá? Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26. Reconcilia-te com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Tá? Essa, como nós dissemos antes, né? Que o ódio liga, enquanto o amor une e envolve. Então, essa ligação, né, pode acabar criando, repetindo, não querendo ser repetitiva, mas sendo, uma ligação obsessiva. Né? Essa ligação minha com aquele que eu odeio e que, por contrapartida, me odeia também, pode acabar promovendo uma ligação obsessiva, né? Que pode transcender reencarnações. Então, de repente, aqui eu acabo tendo uma relação de ódio com o companheiro. Esse companheiro desencarna, mas eu continuo a odiá-lo. Quando ele está do plano espiritual e não é um espírito evoluído, ele também me odeia. E aí nós ficamos nessa ligação de ódio. E se nós continuarmos digladiando, depois que eu desencarnar, nós vamos nos digladiar no plano espiritual. Só aí vamos reencarnar. Se a gente não melhorar, esse ódio ficará na próxima encarnação. Continuando a não melhorar, a gente desencarna e vamos nos digladiar no plano espiritual. Isso pode levar a várias reencarnações, até mesmo milênios. 5.000 anos, 10.000 anos. Entendeu? Enquanto eles continuarem ali, isso vai durar muito e muito tempo. E, em contrapartida, vai ter o quê? Muita dor e muito sofrimento para ambos. Aí, aqui, ó, eu vou trazer outro texto para falar sobre isso.
ligações obsessivas entre espíritos, tá? Também ligações obsessivas entre espíritos. Está no livro A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches. E ele diz assim: quando reencarnamos, deixamos na erraticidade, quer dizer, no plano espiritual, muitos espíritos familiares, amigos, parentes, da mesma maneira como ocorre, tá? Quando desencarnarmos. Mas deixamos também, tanto lá como aqui, aqueles que não conseguiram nos perdoar. Se eu reencarno, eu posso deixar lá um monte deles que não me perdoaram. E se eu desencarno, eu posso deixar aqui na Terra também muita gente que não me perdoou, né? Então, deixamos, tanto lá como aqui, aqueles que não conseguiram nos perdoar pelas faltas que cometemos contra eles, voluntário ou involuntariamente. Deste modo, sempre nos mantemos ligados via pensamento com nossos benfeitores, aqueles que nos ajudaram aqui e que voltaram para o plano espiritual antes de nós, ou aqueles que ficaram quando nós fomos, os amigos, né? Então, nós estamos ligados via pensamento com os amigos e com os nossos malfeitores, que procuram nos influenciar para o bem, se forem nossos amigos, e para o mal, se forem nossos inimigos, respectivamente. Se ficamos cercados na erraticidade, no plano espiritual, de espíritos que nos queiram bem e mal, aqui também na crosta estamos convivendo ao lado daqueles que se dizem amigos, companheiros e dos nossos inimigos declarados ou velados. Velado é aquele inimigo que é teu inimigo, mas você não sabe que ele é. Ele se faz de amigo, mas você não sabe, né? Ou você se finge de amigo dele, mas você o odeia. Mas você fala. Às vezes a gente pode dar uma de gente falsa e nós fingimos que gostamos dele, mas nós os odiamos. Olha só que coisa interessante. A população de espíritos encarnados que estão aqui na Terra, classificados como impuros, levianos e pseudo-sábios. Pseudo-sábio é aquele que finge que conhece tudo, e mas na verdade não conhece quase nada. Que praticam mais o mal que o bem, é de cerca de mais de 4,5 bilhões dos que estão por aqui. Por outro lado, esses mesmos tipos de espíritos desencarnados superam os 15 bilhões. É mais ou menos assim. No plano espiritual, tem quase, vamos dizer assim, 3 vezes mais de espíritos do que tem aqui encarnados. Deste modo, observa-se que a população daqueles que cultivam o ódio, a ira, a maledicência, a vingança, o inconformismo, a cupidez, a avareza, a mesquinharia, entre outros, é muito grande. Por isso, aumenta-se muito a probabilidade da ocorrência dos processos de obsessão, que nos ligam a pensamentos de encarnados e desencarnados. Porque se eu tenho uma pessoa ali que eu não gosto, que eu odeio, mas eu não quero que ninguém saiba, eu vou estar o mesmo tempo ligado a ele. Porque vai que ele sabe que eu sou falso e que me odeia também. Não é? Aí fica eu e ele colocando falso um com o outro, mas na realidade nós nos odiamos, estamos dois encarnados e estamos ligados pelo pensamento. Tá? Então, com isso aumenta-se muito a probabilidade da ocorrência dos processos de obsessão que nos ligam a pensamentos de encarnados e desencarnados, que de uma maneira ou de outra sentiram-se lesados e cultivam o desejo de vingança como forma de justiça própria. Assim, a obsessão entre encarnados e desencarnados, sob qualquer prisma que se mostre, seja porque um matou o outro, roubou o outro, é uma enfermidade mental. É uma doença da mente, cultivada muitas vezes durante séculos e séculos. Por isso nós falamos, né? Que no plano espiritual, esse processo obsessivo pode levar várias reencarnações, tá?
É por isso que quando a obsessão se instala e desejamos liquidá-la, acabar com essa obsessão, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação que nos aflige. Então, eu não posso acabar com o processo obsessivo se eu não parar para pensar como é que isso começou. Raramente vai começar na mesma encarnação. Pode até ser, mas mesmo que tenha acontecido, foi do passado. Às vezes, esse ódio começou nessa encarnação, mas não começou ontem. Começou alguns anos atrás. Então, eu tenho que analisar o passado. Porque se eu e esse amigo aqui, esse companheiro, temos raiva um do outro, ou eu tenho dele só, porque às vezes ele nem sabe que eu existo mais, mas eu guardo a raiva dele, porque ele me fez alguma coisa há 30 anos atrás, eu tenho que ir lá no passado e ver. Realmente, vale a pena eu guardar ódio de uma pessoa por esse fato que aconteceu há 30 anos atrás? Que lá, 30 anos atrás, ele fez isso comigo? Para pensar, se eu já não fiz algo ruim contra outra pessoa, pode nem ter sido contra ele, mas pode ter sido contra outra. Se eu não fiz mal a outra pessoa, de repente eu até posso ter feito mal a alguém que era da minha família. Não é? Às vezes eu fui má, eu não fui legal com alguém da minha família. E essa pessoa da minha família não me odiou. E eu tenho consciência que eu não fui legal com ela. Agora, eu fico com raiva daquele outro que fez isso comigo. Então, é isso aí. Poxa, se essa pessoa da minha família, para quem eu não fui boa, se ela não guardou ódio de mim, se ela continuou me amando, por que eu não posso perdoar aquele outro? Porque aquela pessoa da minha família a quem eu fiz mal, me perdoou. Ela nunca teve a raiva de mim pelo mal que eu fiz para ela. Então, por que eu não posso perdoar outra? Entendeu? É isso que ele está falando. Agora, isso também pode ter acontecido em outra vida. Então, a gente dá uma olhadinha para trás que a gente vai ver que tem coisas que a gente pode perdoar porque a gente já foi muito perdoado. E, às vezes, até dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, no nosso grupo de amigos. Então, às vezes, a gente se coloca no pedestal. Ele fez isso ou ela fez isso comigo. Mas para pensar quanto mal você já fez a pessoas que te amavam. Não é? Então, às vezes, é a nossa vaidade que faz com que a gente continue a cultivar aquela raiva. É pura vaidade. Né? Então, diz aqui, muitas vezes o flagelo da obsessão não nos alcança diretamente, mas sim ao membro da nossa família. Porque, às vezes, o vingador, aquele que nos odeia, ele pensa assim, o que eu posso fazer para fazer com que a fulana de tal ou fulano de tal sofra? Não, se eu atingir diretamente a ele não vai sofrer tanto, porque ele até já deu uma melhorada. Mas se eu fizer mal ao filho ou à filha dele, ele vai sofrer. Foi assim que aconteceu com o doutor Bezerra de Menezes. Lá no século XX, no século XIX, ele tinha um filho, também que parece que estava estudando medicina. E esse filho dele tinha uns problemas lá do passado, né? Como o doutor Bezerra também já teve um dia. E havia um espírito que odiava o doutor Bezerra de Menezes, odiava muito, muito, muito. Mas ele percebia que ele não tinha condições morais de atacar, de fazer mal ao doutor Bezerra, de fazer o doutor Bezerra sofrer. Então, o que ele fez? O filho do doutor Bezerra não era um espírito tão evoluído. Ele disse assim, eu vou atingir o rapaz. E aí ele começou a fomentar sobre o rapaz um processo obsessivo terrível. O rapaz quase enlouqueceu, sofreu muito. Com isso, o pai dele sofria também. Porque até no início, o doutor Bezerra não conhecia muito bem a doutrina. Depois, quando o sofrimento do filho, é que ele vai começar a estudar a doutrina, conhecer.
pessoas voltadas para o espiritismo, vai levar o filho para tratamento, aí ele começa a entender o que está acontecendo. E depois de muito tempo, ele consegue libertar o filho. Só que quando o filho é libertado do processo obsessivo, o filho dele já está muito doente. Porque o processo obsessivo deixou o filho do doutor Bezerra muito, muito doente. E doente mentalmente. Tanto que o doutor Bezerra, no livro Loucura sob Novo Prisma, que é um livro que o doutor Bezerra escreveu quando estava aqui na Terra, encarnado, ele diz assim, depois que o rapaz ficou livre do processo obsessivo, ele nunca mais teve aquela mesma alegria, vivacidade. O rapaz ficou, sabe, com problemas, e passado um pouco tempo o rapaz veio a morrer. Então, esse espírito queria o quê? Vingança. Mas sabendo que não podia atingir o pai, ele foi no filho. Então, o que ele disse aqui, né? Ele vai falar daqui. Muitas vezes o flagelo da obsessão não nos alcança diretamente, mas sim a um membro da nossa família. Considerando-se que marido, mulher e filhos respiram em regime de influência mútua, a obsessão nos atinge também, de modo lastimável, porquanto não conseguimos nos reequilibrar com tantos desequilíbrios nos cercando. Então, se você está dentro de uma casa onde um elemento está sofrendo o processo obsessivo, quase toda a família acaba sendo afetada pelo problema. É igual quando você tem um alcoólatra na família, ou alguém que é dependente químico da família. Normalmente, toda a família precisa ser tratada, porque todo mundo sofre com aquela pessoa, entendeu? Todo mundo sofre. É a mesma coisa no caso da obsessão. Milhões de lares, diz o Vladimir Sanches, podem ser podem ser comparados a trincheiras cavadas dos campos de batalha, onde pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão que podem conduzir até a morte dos guerreiros. Cabe nos lembrar uma vez mais que o fenômeno pertence às condições de sintonia que regem o relacionamento familiar. Muitos processos de alienação mental guardam neles as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família, do mesmo clã ou da mesma instituição de trabalho, adversários ferrenhos do passado se encontram, direto ou indiretamente. Falamos isso, né? Que às vezes a família se reúne, os grandes amigos e os grandes adversários, via pensamento, que o pensamento é na base de tudo isso. Colocados uns próximos dos outros, para tentarem o reajuste, raramente conseguem superar a versão de que se veem possuídos uns à frente dos outros. Então, uma das coisas melhores que existem para você tratar desse problema é o evangelho do lar da família. É você escolher um dia da semana, um mesmo horário, para fazer o evangelho lá. Pega o evangelho, senta ali a família junta. Se a família toda não quiser um, dois, ou mesmo que só você faça, não tem problema. Vai lá para o teu quarto, senta lá, abre o evangelho, faz uma prece, pede ajuda do plano espiritual, abre o evangelho, lê um trecho, comenta aquele trecho em voz alta, lê aquilo em voz alta, comenta, pensa, o que isso aqui está querendo me dizer? Depois, faz outra prece agradecendo a Deus, bota a garrafinha de água lá, bebe a água, oferece água para os outros, o pessoal da casa. O culto do Evangelho no Lar é o melhor tratamento que existe para você colocar dentro de casa para ajudar aquela família. Agora, também é necessário que cada um busque ir se renovando espiritualmente, promovendo a sua transformação íntima, né? A própria Joana de Ângela, ela fala que fazer o culto do Evangelho no lar uma vez por semana é bom, e é muito bom. Imagina se nós fizéssemos o culto do lar todo dia, né? Então, se você percebe que na sua família há um problema realmente difícil,
Faz esse culto no lar, pelo menos 2, 3 vezes a semana, porque a espiritualidade vem participar e ajudar. Agora, você tem que ser persistente, assíduo. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tá? Aí, continua aqui o Vladimir Sanches. Alimentam com paixão exagerada, no íntimo de suas mentes, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em verdadeiros venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte biótica, que é a morte do corpo. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis aos sentidos humanos. Não é preciso que você veja a guerra acontecendo. Ela pode estar acontecendo e você não vê, né? Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, ira e maledicência, as quais, realimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. O pensamento exterioriza-se, quer dizer, espalha-se, projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetos que se propõe a atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis naturais que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, olha só, esse parágrafo aqui no final é muito importante. A gente não precisa ver a guerra acontecendo, mas ela acontece do ponto de vista mental. Então, basta as vibrações silenciosas de crueldade, ódio, ciúme, inveja, desespero, ira e maledicência, as quais, realimentadas de parte a parte, eu falo aqui sobre ódio, eu tenho preconceito, eu meto malho nos outros, eu tenho raiva daquele ou daquele outro, eu estou sintonizando com alguém que pensa igual a mim. Ou estou atraindo alguém que me odeia. E aí a gente vai ficar se realimentando, tá? Isso constitui corrosivos destruidores. O pensamento se exterioriza, o que eu penso, tudo que eu penso se espalha no éter, no espaço, no astral. E todo mundo vê o meu pensamento como se fosse uma tela de cinema, tá? Formando imagens e sugestões, tá? Que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando esse pensamento é bom, tá? Ele espalha harmonia, felicidade. Agora, quando ele é desequilibrado, deprimente, estabelece para mim aflição e ruína, que a química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados e que se afinam conosco. Eu vou evoluir junto daqueles que me são simpáticos, entendeu? Se eu tenho um bom pensamento, eu vou evoluir com espíritos que têm bom pensamento, vão caminhar junto comigo, ou encarnado ou desencarnado. Mas se eu sou uma pessoa que estou sempre, sabe, batendo, eu vou me aliar a espíritos encarnados e encarnados igual a mim, e nós vamos caminhar junto. E podemos ir todos para o abismo, né? Aí aqui ele continua. A melhor maneira de extinguir o fogo é deixar de fornecer combustível. Se eu tenho uma fogueira que está queimando tudo, qual a melhor maneira de eu acabar com essa fogueira? É parar de botar combustível nela. A fraternidade operante será sempre um remédio eficaz
ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o perdão aos adversários, antes que eles morram, o auxílio a que nos perseguem e o amor aos que nos caluniam são atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz mental, de nossos procedimentos construtivos. O amor deve ser a única atitude a ser tomada com os adversários para se evitar futuros casos de obsessão. Por quê? Olha só o caso. Vamos dizer que tem uma pessoa ali que nem lembra mais de mim, mas eu a odeio porque ela fez uma coisa para mim no passado. Só que vamos dizer que aquela pessoa não seja um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Então, aqui na Terra, convivíamos juntos, de repente, um dia ela fez algo para mim. E eu passei a odiá-la por isso. Mas ela nem lembra que o que ela fez me levou a odiá-la. Ela nem lembra disso. Eu passo por ela na rua, ela olha para a minha cara, me cumprimenta, finge que não me vê, mas ela não sabe que eu a odeio por algo que ela fez contra mim e que ela nem acha que foi coisa ruim. Para ela foi natural. Vamos dizer que essa pessoa não é uma pessoa evoluída. Aí ela morre. Desencarnada, eu estou aqui. Aí ela entra em contato comigo. Ela não é muito evoluída, eu uma hora vejo, eu penso nela e penso, aquela pessoa desgraçada, me fez mal, isso, aquilo outro. Ela afirma que ele me odeia por isso. Aí, ó, começa. Ou então eu desencarno, encontro ele lá, e ele, você me odeia por aquilo? Para ele aquilo foi normal. Aí ele passa a nos odiar. Então, o que a gente tem que fazer? Poxa, aquele cara está ali. Ele está aqui na Terra. Eu não gosto dele porque no passado ele fez isso comigo. O que eu tenho que fazer? Aquilo que nós falamos ontem. Perdoa. Perdoa. Porque o dia que ele desencarnar e entrar em contato comigo, ele vai pensar, fulano me odiou por muito tempo, porque eu fiz isso com ele. Mas ele me perdoou. Então, estamos bem. Entendeu? Então, o amor deve ser a única atitude a ser tomada com os adversários para se evitar futuros casos de obsessão. A vingança é própria do subdesenvolvimento moral. E a vingança, às vezes, não é física, mas é mental. Eu quero que esse cara se dane. Eu não estou indo lá tirar na cara dele, mas eu estou com o meu pensamento desejando mal para ele. Eu estou me ficando. Entendeu? Através do meu pensamento. Praticar o mal em represália a alguém que nos agrediu ou fez algum mal para a gente é proporcionar condições para que o eclipse total da razão e do discernimento, tá? Então, praticar o mal em represália a alguém que nos agrediu é proporcionar condições para que haja um eclipse total, para o eclipse total da razão e do discernimento. Por mais aflitiva que seja a situação com que nos defrontamos, é preciso deixar de lado as emoções exacerbadas que nos impedem de usar a razão e o discernimento para a melhor compreensão do ocorrido. Ainda não readquirimos nossa memória integral, que nos liga ao passado, para conhecermos os atos que praticamos contra aqueles que hoje ou no futuro se levantarão contra nós. Eu ainda não tenho hoje condições de saber o que a maioria dos espíritos pensam sobre mim. Eu não tenho condições, né, de saber o que todos pensam sobre mim. Às vezes eu penso que ele me acha uma maravilha, e, no entanto, ele me acha uma maravilha, né? Então, quem terá sido no passado aquele que nos obsidia hoje? Alguém que prejudicamos, com certeza. Que participação terá ele na nossa vida futura? Será que esse que eu odeio, no futuro poderá ser um familiar meu? Como mãe? Como poderá ser minha mãe? Meu pai? Meu filho? Minha filha? Por isso não devemos nunca atacar nossos obsessores, mas sim compreender o que os levou a agir contra nós. O ódio, a ira e a vingança agem como um incêndio violento que tudo destrói ao seu redor. Mas o amor consegue apagar o maior dos incêndios imagináveis e reconstruir tudo que foi destruído.
Ainda que tudo pareça conspirar contra a tua felicidade e alegria de viver, procura amar e ajudar sempre, porque o tempo se incumbirá de eliminar qualquer resquício de desentendimento, à medida que se nos aumente o mérito moral. É preciso aprender a usar a humildade, o perdão, o trabalho, o respeito ao próximo, o silêncio, a benemerência e a caridade na defesa de nossa segurança futura. Tá? Então, não é à toa que Jesus falou: amai os vossos inimigos. Não foi à toa. O perdão é o remédio que recompõe a mente desequilibrada. Não se deve deixar nunca o desespero subjugar as fontes de energias que comandam os processos pertinentes aos bons relacionamentos. Porque guardar ofensas significa dirigir essas mesmas energias para provocar danos em outras mentes, que se voltarão contra o próprio agressor e futuro próximo. É preciso esquecer o mal para que a luz do bem nos ilumine o caminho futuro. Por isso, é importante seguir adiante, procurando compreender as atitudes alheias, doando em favor delas a nossa boa vontade, compreensão, carinho e amor. Não é lícito, quer dizer, não é bom nunca guardar a pretensão de julgar os atos dos nossos semelhantes. Pró ou contra, porque na posição que ainda nos encontramos como espíritos, caminhando lentamente para a melhor compreensão do que é moral, possuímos contas maiores ou menores por liquidar gravadas na faculdade de consciência. Então não adianta ficar julgando o outro, dizer que o outro é mau, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, porque eu também carrego muita coisa na minha mente de muito mal que eu pratiquei contra o outro. O perdão aparente, aquele assim, ó, eu te perdoo, tá? Te perdoo. Esse perdão aparente, que não é sincero, não é suficiente para acabar com a crise. Porque o espírito que me odeia, ele sabe se eu estou perdoando de verdade ou não, tá? Então, o perdão aparente não é suficiente para acabar com a crise. Existem pessoas que acreditam ter perdoado aos seus desafetos, apregoando isso com insistência para quem queira ouvir. Eu perdoei todo mundo, eu não dava raiva de ninguém. Fala da boca para fora. Mas toda vez que as cenas que originaram algum prejuízo a elas retornam de suas memórias para a faculdade de pensamento, o desejo de inconformismo se reaviva com certa intensidade. É aquele fato. Eu não tenho raiva de ninguém, eu perdoei. Mas quando acontece alguma coisa que faz com que a pessoa lembre o fato, sobe aquele calor, sabe? Aquela coisa, prova o quê? Que você não perdoou. Mesmo que não exista desejo de vingança, fica patente que não houve o perdão de coração ferido, do coração ferido. E a emoção ainda permanece, gerando conflitos íntimos que só causam desequilíbrios a qualquer comportamento de natureza mental. Por isso, o perdão precisa ser entendido como a combinação dos efeitos racional e emocional simultâneos. Só assim termina-se com qualquer possibilidade de desarmonia mental. Quando é que a gente percebe que a gente perdoa de verdade? Não é quando você não lembra, porque você tem uma memória. Você não perdeu. A memória está ali. O fato, você vai lembrar. Naquele dia, fulano me fez isso. Mas o que você sente quando você lembra disso? Sinto nada. Ele fez na época eu não gostei, hoje isso não me incomoda. Você perdoa. Agora, quando você lembra que fulano fez e sobe aquela, sabe, aquela dor no estômago, sabe? Vem aquele fogo te consumindo, você não perdoou. Por isso que ele diz aqui, o perdão precisa ser entendido como uma combinação dos efeitos racional, que é lembrar do fato, que o fato aconteceu, e emocional, não sentir nada. Não sentir nada. Porque foi o que Jesus falou, amar os inimigos é não desejar mal para ele, é orar por ele. Entendeu? Quando alguém que te fez mal, você lembra do fato e você diz assim, que eu peço a Deus que o ajude, isso é sincero,
não te queima o estômago, não te dá úlcera, nem dor de cabeça, nem sobe aquele calor, você perdoa. O fato está lá, você não vai esquecer, mas você perdoou, entendeu? Então, realmente, eu achei esse texto do Vladimir Sanches muito importante para a gente lembrar. E tem um outro que semana que vem eu vou trazer, porque agora, no finalzinho, ele falou sobre uma coisa muito importante, que a gente tem que voltar, sabe? Tem assuntos que a gente tem que estar se voltando naquele assunto para trabalhar isso. Então, ele aqui no finalzinho, ele tocou num assunto que nós vamos ter que voltar a falar. Eu vou trazer esse texto da próxima aula e vou trazer um pedacinho desse último parágrafo para a gente poder trabalhar melhor esse texto. Porque, gente, sinceramente, se hoje nós estamos falando sobre isso, eu não sei se vocês já perceberam que nós estamos falando sobre isso sempre. Ultimamente, esse assunto de processo obsessivo, formas, pensamentos, cristalização da mente, vem voltando, sabe? Há uma necessidade para isso. Quem participou do seminário me vai lembrar quando o Vitor Eduardo falou sobre nós estamos num momento de transição. Ele citou até aqueles 3 ou 4 livros do Divaldo Pereira Franco, né? Transição planetária, né? Não sei lá, de uma nova era, a transição planetária, o amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração, que é o último livro, do Manuel Filomeno de Miranda. Vamos prestar atenção numa coisa. Não estou querendo agorar ninguém, não. Mas a gente sabe que o Divaldo já está com 90 e poucos anos. Verdade? E é ele que psicografa as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é um mestre na área da desobsessão. Mestre. Eu, sinceramente, eu considero o espírito Manuel Filomeno de Miranda o mestre no tema desobsessão. E nós temos um material vastíssimo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Passando por nas fronteiras da loucura, nos bastidores da obsessão, e vai por aí afora. É claro que nós sabemos que Divaldo Pereira Franco, já com seus 95 anos, não tem mais 20 anos de vida, né? Então, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, dentro de pouco tempo, deixarão de ser enviadas para nós. Talvez daqui a 15 anos, outro médio continue a psicografar Manuel Filomeno de Miranda. Mas o material que nós já temos, e deve ter aí uns quase 20 livros ou mais, já é material de Manuel Filomeno para a gente estudar em uma encarnação inteira. Agora, esses 4 ou 5 últimos livros que ele vem mandando trazem questões muito importantes envolvendo a questão da transição, a questão da separação do joio e do trigo. Então, não é à toa que esses temas vêm se repetindo. É para a gente abrir os olhos, os ouvidos e colocar o nosso pensamento em ação. Por isso que vem observando tanto evangelho em certos temas, voltando aqui, para que mais tarde a gente não diga, eu não sabia e não tive a oportunidade de conhecer. Tá? Então, é para repetir? Vamos repetir. Aí, o Livro dos Espíritos vai estar sempre batendo isso. Volta, fala, reflete, aproveita a oportunidade, enquanto estás a caminho, para fazer o acerto com todo mundo, para que na vida futura a gente não venha a ter os problemas que já tivemos até hoje, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que próxima semana fica o 296 aqui. Então, Rose, como você bem falou, a gente precisa repetir essas lições sempre, porque essa questão do perdão não é assim de uma hora para outra que a gente tem na nossa mente a tranquilidade de não lembrar, não desejar o mal.
porque é um processo de crescimento, de amadurecimento do nosso espírito, da nossa mente, né? É fato que a gente precisa ouvir todas as vezes, várias vezes, se volta sobre o mesmo assunto. É muito importante, porque, assim como o exemplo que você deu de Gandhi, né? Que, como Jesus também, né? Coitados, são tão imperfeitos, né? A gente não sabe o que faz, né? Então, a gente precisa estar sempre voltando a esse mesmo assunto, porque a nossa capacidade de perdoar ainda é muito frágil, porque a gente se lembra. É esse exercício que falou que é ótimo. O que eu sinto quando eu me lembro da pessoa que fez isso, falou aquilo, tarará? Ainda sinto ódio, vontade de enforcar a pessoa, aquelas coisas, né? Das nossas raízes aí bem lá de baixo, né? Mas esse exercício, toda vez a gente tem que ouvir, a gente tem que trazer esses elementos, essas ferramentas importantes. É fato que a gente precisa, mas que eu, pelo menos, né, ainda estou muito longe. Eu compreendo, estou assim. Esse perdão, para mim, passa pela compreensão de que é um espírito também que está passando por seu processo evolutivo, assim como eu. Para mim, o mais fácil é isso. Eu compreender. É igual a mim, é um espírito igual a mim, que também está passando, não me interessa que grau evolutivo, eu tenho que me preocupar com o meu grau evolutivo. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Se ele vai fazer ou não, problema dele. Passa para mim por compreensão. Eu só consigo fazer dessa forma hoje. Eu compreendo que ele também está no processo dele. Pronto. Para mim, isso é o que eu consigo nesse momento. Agora, não desejar que ele se dê mal ainda não chega a esse patamar, não. Porque, no fundo, é aquela coisa, vou botar uma máscara e dizer, não, eu quero que o meu irmão se dê bem, que a luz ilumine os caminhos. Não é bem assim, não. É isso, mas que eu acho que a gente tem que ver sempre, tem sempre que trazer a nossa... trazer para nós novamente, alimentar nossa mente, reeducar nossa mente. Eu acho que é por esse caminho. Mas, de novo, para mim, a compreensão é o meu patamarzinho ainda. Compreendo. E pronto. Aí, minha amiga, é isso aí. A gente vai caminhando, fazendo nossas reflexões, prestando atenção, e a gente vai chegando lá. A gente sabe que a natureza não dá saltos, mas a gente vai chegando lá. Então, vamos dar uma encerrada aqui no nosso estudo. Quando for 17h35, a gente retorna para o estudo do livro Devassando o Invisível, tá bom? E hoje também tem muita coisa importante para a gente estudar lá com a Ivone da Mara Pereira. Um beijo aí para vocês. E eu vou dar uma encerradinha aqui para beber uma aguinha.